Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje, eu conversei com Gabriel Rodrigues e falamos um pouco sobre as novidades de inovação no mercado financeiro, principalmente. Blockchain, Web 3.0, NFT. Você sabe o que é isso e para onde nós estamos indo? Então fique neste vídeo. Bom, pessoal, hoje estou aqui com o Gabriel Rodrigues. Gabriel, obrigado aí por aceitar esse bate-papo, por tomar esse café com inovação aqui com as pessoas. Antes de entrarmos no assunto, conta pra gente um pouco aí quem é você, da onde você veio, um pouco da sua história e obrigado mais uma vez por ter aceitado esse bate-papo. Show de bola. Eu que agradeço, Felipe, o convite. É um prazer conversar com você. Cara, bom, sou o Gabriel, trabalho hoje no Cartão Elo, sou gerente de inovação e é muito curioso porque eu comecei, na verdade, eu sou formado em engenharia civil, mas, cara, nunca subi uma parede, um muro na minha vida. Acabei entrando nessa carreira mais voltada para o mundo corporativo, trabalhando com produtos, né, e inovação praticamente desde o começo. Passei por empresas como Magazine Luiza, iFood, hoje estou na Elo. Enfim, acho que o que a gente vai conversar aqui hoje tem tudo a ver com a minha rotina de trabalho, né, porque envolve tecnologias que hoje fazem parte ali da discussão do futuro do dinheiro, do futuro da tecnologia de pagamento. Então, são assuntos que eu gosto bastante. Show de bola. Só fazer um adendo que é legal ouvir essas histórias, né? Porque você fez engenharia civil, trabalha com desenvolvimento de produtos, tecnologia. Eu fiz engenharia de computação e trabalho também com gestão de projetos, né? Não sou um cara técnico efetivamente. E outras pessoas que já passaram, tomaram um café aqui com inovação também têm uma história muito similar, que fez cursos, vamos dizer assim, não relacionados com a tarefa que estão realizando hoje, e eu acho que isso prova, mais uma vez, até legal falar isso para as pessoas, né? Que não necessariamente o curso que você faz fica ali para a sua vida, vamos dizer assim, marcado, e você tem que fazer aquilo. Afinal da conta, a sua carreira vai acabando te guiando, vamos dizer assim, para coisas que você gosta, que você vai aprendendo, enfim. Então é legal ouvir essa história aí, porque outros aqui já passaram com histórias similares aqui à sua, à minha, enfim. Mas Com eu acho que o certeza. assunto aqui para a gente bater um papo hoje é, como você falou, tecnologia e tal. Muitas pessoas até perguntam, né? Blockchain, NFT, Web 3.0, tem um monte de palavra em inglês aí difícil e tal, mas que estão revolucionando principalmente essa parte de mercado financeiro e finanças, né? Conta um pouco para a gente o que que é, né? A pessoa nunca ouviu e precisa saber um pouco do que é isso. Conta um pouco para a gente aí. Bacana. Cara, a gente até costuma dizer aqui, né, pessoal que eu trabalho, que existe quase que um bingo ali das palavras chaves ali, né, as buzzwords de inovação. E muitas delas circulam ali, né, temas relacionados de fato a essa nova tecnologia, né, relativamente nova, que é o blockchain. O que é o blockchain, né? O blockchain é uma tecnologia baseada, na verdade, funciona como um livro-razão, né? Então, você imagina que você tem uma rede que ela é totalmente distribuída entre vários pontos e ela funciona como se fosse um livro de registro de um cartório. Então, tudo que você coloca ali dentro daquela rede, né? Ele é validado por todo mundo que faz parte dela e, de certa forma, fica registrado meio que para sempre ali dentro daquela estrutura, para que qualquer pessoa que queira, né, comprovar que aquilo que você fez, aquilo que você registrou, de fato é verídico, de fato é verdade, realmente está ali na rede, realmente aconteceu, né? Então, ela foi uma tecnologia que surgiu para exatamente criar essa possibilidade das pessoas é, terem uma forma de criarem registros verdadeiros e imutáveis, sem necessariamente precisar de uma instituição ou um intermediador ali no meio para comprovar que aquele registro é válido, né? O que comprova que esse registro é válido é a própria tecnologia. E aí do blockchain
surgiram inúmeras aplicações, né? Estão surgindo inúmeras aplicações e casos de uso. Talvez o mais emblemático deles sejam os criptativos, né? O mais famoso é o próprio Bitcoin, que é hoje a cripto mais popular que existe no mercado, que são moedas descentralizadas, né? Foram moedas criadas em cima de uma estrutura descentralizada e que não necessariamente precisam de um órgão regulador por trás para comprovar que aquele dinheiro realmente existe, que aquele dinheiro realmente é válido, né? E aí, claro, existem várias outras questões, né? O fato de não ser uma moeda regulada, por exemplo, implica em outras consequências que vocês devem estar acompanhando por aí, né? Que o mercado acaba sendo muito volátil, isso acaba gerando muita incerteza. Então, hoje existem muitos questionamentos em relação à utilização de criptoativos, por exemplo, como moeda de troca. O que a gente vê muito são as pessoas especulando, né? Colocando dinheiro nesse mercado para ver se ele valoriza de um dia para o outro, de um mês para o outro. Mas hoje ainda existem alguns obstáculos até, né, de fato, esse tipo de tecnologia se consolidar como, de fato, como uma moeda de troca, né, não só como um meio de especulação. Além dos criptoativos, como você falou, outra palavra aí que está super na moda são os NFTs, né? O NFT ele é um token não fungível, né? E que é um token não fungível? Imagina que, igual a gente estava falando aqui de Bitcoin, se eu tenho aqui 5 Bitcoins e você tem 5 Bitcoins também, se a gente trocar os nossos Bitcoins entre nós aqui, eles vão continuar valendo a mesma coisa, porque um Bitcoin vale um Bitcoin, então eles são fungíveis, tá? Quando a gente olha para um NFT, o fato dele ser um token não fungível implica que ele é um token único. Então, se você tem um NFT, você é dono desse NFT, provavelmente o seu NFT vai ser diferente do meu. Então, ele vai ter características diferentes. É como se você tivesse por exemplo, uma obra de arte em casa e essa obra de arte ela vai ser única. Então, a grande vantagem de um NFT é essa dele ser um registro imutável e único. E aí, por conta disso, você consegue aplicar essa tecnologia em várias coisas que existem hoje no nosso dia a dia e na nossa realidade no mercado, né? Um exemplo que eu gosto muito de citar é a possibilidade de você, por exemplo, usar NFTs como ingressos para shows e eventos. Imagina que hoje a indústria ela tem um problema muito sério de falsificação, por exemplo, de ingresso, né? Às vezes você compra um ingresso de alguém e esse ingresso é falsificado, e com uma tecnologia como essa, né, em que você vai ter um token único que está registrado na rede, que todo mundo consegue consultar e provar que aquele token ele é de fato verdadeiro, você acaba, por exemplo, inibindo esse tipo de problema de falsificação de ingresso. Então, pode ser que, em determinado momento, a indústria de eventos migre para esse tipo de tecnologia, né? E aí eu acho que todo o mercado tem muito a ganhar. Além disso, outro termo que você trouxe é a Web3, né? A Web3 já é algo muito mais amplo, né? Envolve uma nova era, uma nova forma de você explorar a internet. Então, para quem ainda não está tão familiarizado ainda do que é a Web3, Web2, Web1, né? O que a gente costuma dizer é que a Web1 é a internet lá de trás, né? Quando ela surgiu. Enfim, é algo que eu acho que talvez poucas pessoas tenham tido contato, mas era algo muito restrito aos players que produziam conteúdo na internet. Então, naquela época, né, logo quando a internet nasceu, você como usuário só poderia acessar aquilo que os sites publicaram. Você não conseguiria ter, a não ser que você tivesse ali toda a estrutura, né, toda a infraestrutura que era muito cara e muito difícil de ter em casa, você não conseguia publicar nada, não conseguia criar nenhum tipo de conteúdo. Você apenas consumia esse conteúdo que os sites produziam. A Web 2 já houve uma evolução, a Web 2 é a era das redes sociais. Então, além de você consumir conteúdo, você também pode criar conteúdo. O único ponto, né, é que todo o conteúdo que você cria, toda a informação que você gera, acaba ficando concentrada naqueles players que são os donos das redes sociais que você usa, são os donos da plataforma que você utiliza. Na Web3, é exatamente essa a mudança que ocorre, né? Além de você poder consumir conteúdo como na Web 1, poder produzir conteúdo como na Web 2,
agora você tem, você é dono das próprias informações que você produz, dos próprios dados que você coloca no mercado. Então, eventualmente, se uma empresa quiser usar o meu histórico de, por exemplo, de navegação para me fazer para me ofertar um produto, para fazer uma propaganda segmentada, ela vai ter que pedir a minha autorização e eu eventualmente posso vender essa informação para ela, né? Então, essa é a grande mudança que envolve aí de uma era para outra. Não, muito legal. E se a gente pensar o quanto que evoluiu, né, a parte da internet como um todo, e principalmente a usabilidade, a nossa interação e o que vem pela frente, eu acho que é algo que, assim, pode assustar algumas pessoas, mas, por outro lado, pode gerar muitas oportunidades, não só de conhecimento, consumo também, em geral, mas também oportunidades de trabalho, né? E o que a gente lê, vê, é que realmente grandes players, né, grandes empresas, estão cada vez mais investindo sobre esse assunto, contratando profissionais, colocando bastante dinheiro mesmo ali sobre desenvolver tecnologias em cima disso tudo que a gente comentou aqui. Na sua opinião, como é que as empresas, como é que o mercado está encarando essa transformação que pode passar não só pela web, pelo Bitcoin, mas também por outras maneiras de consumo e etc. Como é que você está vendo que o mercado está se posicionando? Legal. Cara, eu costumo dizer assim que nós, né, que gostamos muito de tecnologia, de inovação, nós somos muito privilegiados de estar vivendo esse momento que a gente está vivenciando agora. Porque, na minha visão, a gente está passando por uma transformação muito grande em termos de tecnologia, né? Então, embora tenham tecnologias que já existem há algum tempo, a gente está exatamente agora descobrindo qual que é a melhor forma de utilizar essas tecnologias, né? Blockchain, NFTs, próprio, a era Web3, criptoativos, DeFi, enfim, várias frentes que a gente está começando a explorar e vendo como que a gente pode, de fato, gerar valor, né, para a comunidade, gerar valor para as pessoas através dessas tecnologias. Então, na minha visão, o mercado está, assim, aprendendo nesse exato momento, está muito testando coisas novas e eu acho que as pessoas que têm curiosidade, as pessoas que têm interesse nesse tipo de tecnologia, cara, a minha dica é ir atrás dos relatórios que a gente vê no mercado, ir atrás de conteúdo, testar. Se você vê uma empresa, putz, tal empresa fez uma ação no metaverso, cara, por que não testar, né? Testa, vê o que você achou legal, o que você achou que não funcionou tão bem, manda seu feedback para a empresa, entendeu? Fala para o mercado o que você está achando do que está acontecendo, porque, de certa forma, não são só as empresas que vão ditar como o mercado vai ser, né? E sim os consumidores também dando opinião, testando, né? Criticando. Acho que uma via de mão dupla ali, que aos poucos vai fazer com que o mercado evolua e chegue num nível de maturidade, talvez em alguns anos, e que a gente consiga explorar essas tecnologias da melhor forma possível. Não, muito legal, e você até tocou num assunto, né, que é da moda, vamos dizer assim, mas é até legal ouvir sua opinião, que é relacionado ao metaverso, né? Porque não muito tempo atrás aí parece que era febre, né? Assim, todo mundo falava e tal. E daí até por motivos econômicos mundiais, criptoativo caindo e tal, eu acho que passou um pouco talvez aquela hype do negócio, mas a tecnologia não morreu, a ideia não morreu, as coisas continuam por aí. Na sua opinião, como é que você vê, vamos dizer, essa história do metaverso daqui 3, 5, 10 anos? O que você acha disso daí? Ah, bacana, porque assim, o metaverso, de fato, tem muitas pessoas que confundem, né? Já vi muita gente falando por aí, achando por aí que o metaverso é simplesmente você colocar um óculos de realidade virtual e, cara, você está no metaverso, né? Ou que você vai entrar num jogo ali, no estilo The Sims que a gente jogava há um tempo, e, cara, chamar aquilo lá de metaverso. E não é bem assim, né? Na verdade, o metaverso é algo muito mais complexo. Pô, não é à toa que o próprio Facebook, né, que é a antiga Meta,
está investindo bilhões, né, sabe, até bilhões de dólares nesse tipo de estudo, porque, cara, ele envolve você criar um ambiente em que você consiga ter exatamente a mesma experiência que você tem na vida real, né, em um ambiente virtual. E isso não é só com uma visão, né, não é só você conseguir te ver nesse ambiente, mas sim te escutar sem nenhum tipo de atraso, conseguir sentir cheiro, conseguir, cara, me movimentar de uma forma próxima da realidade, e para que isso seja construído, né, de uma forma adequada, para que você realmente consiga ter essa experiência muito próxima da realidade, putz, você vai precisar de assim, muita tecnologia, tecnologia de ponta, avançada. Muitas dessas tecnologias a gente nem tem hoje no mercado. Então, acho que assim, é uma combinação de vários fatores, de vários tipos de soluções que, na minha visão, ainda estão em processo de evolução, mas eu acho que o mercado já está começando a entender para onde a gente está indo, e há sim uma expectativa muito grande que em alguns anos, talvez, a nossa experiência virtual vá muito além aqui de ficar na tela do celular, ficar nas redes sociais, ou ficar dentro de um game, mas sim dentro de um ambiente muito mais sofisticado, que a gente consiga ter todas essas sensações que a gente tem hoje na vida real. E até puxando um gancho nisso daí, às vezes eu escuto, né, as pessoas perguntando, poxa, mas que área que é bom para trabalhar, que é o que está dando dinheiro, né? As pessoas sempre se preocupam com isso no final das contas, apesar de a gente saber ali que é legal a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Os assuntos que estimulam a gente. Mas, dado que essas tecnologias estão no começo, tem muita oportunidade ainda para se descobrir, para se encaixar. E o que a gente vê, né, e lê a respeito é que tem muitas empresas investindo bastante. Caso uma pessoa, né, na sua opinião, se interesse pelo assunto ou que quer saber um pouco mais, o que você recomendaria para essa pessoa? Fazer um curso? É alguma característica específica que ela precisa ter? Alguém que precisa seguir? Enfim, o que você poderia deixar aí para as pessoas desse tipo de conhecimento? Acho que você falou uma coisa bem interessante. Eu acho que está muito mais na característica do que, de fato, num livro, né? Para mim, quem quer trabalhar com isso, quem tem interesse nisso, tem que ser uma pessoa curiosa, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Tudo que está surgindo em relação à tecnologia está surgindo, cara, dia após dia. Então, tem que ser uma pessoa que está o tempo todo antenada no que está acontecendo no mercado, e você faz isso através de, cara, leitura dos principais meios de comunicação de inovação, de tecnologia, né? Acompanhando relatórios de tendências de mercado, acompanhando relatórios que grandes consultorias colocam, que envolvem até pesquisas com clientes para entender a percepção deles em relação às tecnologias que estão surgindo, né? E claro, existem livros específicos para cada tema que, se você quiser se aprofundar, por exemplo, em blockchain, quiser se aprofundar em criptoativos, basta, né, fazer uma breve pesquisa que você vai encontrar boas referências em relação a cada um desses temas. Mas para trabalhar como tecnologia e inovação como um todo, para mim, o ponto-chave é ter essa curiosidade, cara, estar o tempo todo aprendendo, se dedicando, seja através de uma leitura de um livro, seja através da leitura de um artigo na internet, ou até mesmo ouvindo podcasts, assistindo canais do YouTube que falem sobre temas relacionados àquilo que você quer aprender. Eu acho que é um tema legal até que você falou aí, seria o sempre continuar lendo, aprendendo, estudando, que é aquela história do lifelong learning, né? Que, Exato. a gente fez faculdade, daí a gente vai trabalhar com aquilo e acabou, né? O conhecimento é aquele e tal. Isso aí é um pensamento totalmente antigo, acho que hoje você nunca para de aprender literalmente, né? As coisas, principalmente aí trabalhando com tecnologia e tal, o negócio muda toda hora no final das contas, né? Cara, com certeza. E principalmente esses assuntos que a gente lida, né, relacionados à inovação, por exemplo, cara, como são coisas muito novas, assim, que às vezes estão sendo ainda testadas, validadas, é muito comum, às vezes, você, em um dia, né, tá todo mundo achando que aquela é a tecnologia que vai mudar o mundo, vai mudar o mundo,
e no dia seguinte acontece alguma coisa, às vezes, no mercado que, cara, já muda completamente a percepção das pessoas em relação à utilização daquela tecnologia, né? Já gera, às vezes, uma insegurança, já gera uma sensação de um risco muito alto. Então, é, assim, você tem que acompanhar, você tem que estar por dentro o tempo todo, não tem como, porque as coisas estão, como eu falei, né, mudando muito rápido e, cara, tecnologia, inovação, acho que é isso, é você viver o dia a dia ali. E vai em linha também o que você já tinha falado, né? Acho que a principal característica, se alguém que está assistindo esse Café com Inovação aqui queira trabalhar nessa área ou quer saber um pouco mais, eu acho que é a proatividade e a curiosidade no final das contas, né? Por isso que não adianta pensar só no dinheiro, né? Ah, dá dinheiro trabalhar com isso, mas, poxa, se você não gostar do assunto, se isso não te empolgar, né? Ouvir lá, ou ver um podcast, enfim, eu acho que não adianta nada no final das contas, né? Você pode até ler um livro sobre blockchain, mas assim, não é isso, eu acho que é o diferencial, mas sim, como você falou aí, a continuidade aí dos estudos, essa curiosidade de sair fuçando, vamos dizer assim, e ir atrás, né, das informações. Gabriel, E aí, só para complementar, claro, um claro. último ponto que eu acho que é importante também de dizer. É, cara, para trabalhar com tecnologia, né, se você quer ter um diferencial, é importante que você sempre tenha uma visão muito clara daquilo que você quer resolver através da tecnologia. Porque o que a gente mais vê hoje no mercado são pessoas tentando empurrar a tecnologia para determinados casos de uso, determinadas situações que nem sempre fazem sentido. Então, cara, o baita diferencial é você olhar sempre para a tecnologia com essa visão de, cara, isso resolve um problema, isso é melhor do que o que a gente já tem hoje. Se sim, putz, acho que vale a pena olhar com isso para isso com mais cuidado, com mais atenção. Se não, cara, bola para frente, vou olhar para outra tecnologia, outro tema e tentar resolver algum problema que de fato existe, e não só tentar usar a tecnologia por usar, né? Isso é um ponto importante. Ouvir o cliente no final das contas, né? Eu até, num outro Exato. bate-papo aqui, eu estava comentando exatamente sobre processo de inovação, etc. e tal, e que não existe mais aquela ideia de que você, como empresa, vai gerar um produto e vai jogar no mercado lá e vai esperar que os clientes comprem o consumo. Hoje existem aí diversos, né, processos de inovação, de entendimento, de dores de clientes, vamos dizer assim, para você gerar um produto mais útil, vamos chamar assim, né? Ou com mais usabilidade para o cliente, no final das contas. Sem dúvida. Não, Concordo. legal. Gabriel, a gente está chegando no fim aqui do nosso bate-papo. Obrigado aí, né, por você ter disponibilizado esse tempo aí para trocar uma ideia aqui com a gente relacionado a esse mundo de inovação e essas oportunidades relacionadas aí principalmente mercado financeiro ou oportunidades aí blockchain, etc. Queria te devolver a palavra aí para você fazer alguma consideração final, deixar suas redes sociais, né? Enfim, fazer aí um comentário final e obrigado mais uma vez aí por aceitar esse bate-papo. Imagina, Felipe, eu que agradeço o convite. É muito legal ter esse tipo de conversa. É uma pena que é pouquinho tempo, né? Eu acho que quando a gente fala desses assuntos, cara, tem assunto aqui para a gente ficar falando horas e horas, mas a gente sabe que, né, cara, aqui o objetivo é ser bem objetivo, né, nos tópicos. Espero que eu tenha passado aí uma mensagem legal para quem tem interesse nesse tipo de assunto. E se eu puder deixar uma mensagem final, eu acho que é, cara, reforçar aquilo que eu falei anteriormente, né? Se você quer trabalhar com tecnologia, cara, vai atrás, seja uma pessoa curiosa, estude bastante, seja bastante antenado. Como eu falei, puta, a gente está passando por um momento muito interessante na indústria, várias mudanças, várias coisas acontecendo. Eu acho que a gente está vendo movimentos de todos os lados, não só da iniciativa privada, mas também até da iniciativa pública, né, de se envolver cada vez mais com inovação. Então, como eu falei, no final do dia, quem ganha somos nós, né, não só como pessoas do mercado, mas também como consumidores, de estar podendo ter a chance de testar tudo isso que está acontecendo. E, cara, quanto vocês puderem se envolver e ficarem mais próximos disso, eu acho que é melhor. Vocês com certeza vão conseguir aprender bastante.
Legal. E esse é o intuito também desse canal, né, que é compartilhar conhecimento e trazer pessoas do mercado que respiram isso ali no dia a dia, sair um pouco daquele teórico e trazer a experiência, trazer aí a visão das pessoas que estão mergulhados, vamos dizer, nesse assunto. Então, Gabriel, obrigado mais uma vez aí, de você compartilhar um pouco. E vamos deixar o convite aqui, né? Se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre algum desse tema aí que você Opa, bem lembrado. comentou, deixar aqui nos comentários que a gente volta a tomar um novo café aí com um assunto mais específico daí. Com certeza. E se quiserem depois me adicionar no LinkedIn, é a rede que eu mais uso. Estou sempre também, às vezes, escrevendo alguns artigos por lá, compartilhando alguns relatórios que eu acho interessante. Gabriel Rodrigues, só me procurar ali no LinkedIn que vocês devem me achar. E, cara, Felipe, conte comigo aí para próximas conversas. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo papo. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Até, tchau, tchau.